Fala galera do YouTube, do canal Fusarca FC, do NespOnline.com e do Jornal Noroeste. Sejam todos muito bem-vindos a este canalzinho de programinha futebolisticamente falando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De compartilhar nossos vídeos aí. Compartilhar também as nossas páginas parceiras aí, o NespOnline.com e o Jornal Noroeste Online, né? Vamos passar o que aconteceu no mundo futebolístico, né? Nesse final de semana, né? E vamos começar pelo Campeonato Carioca, né? Que volta mais uma vez. O Campeonato Carioca tem semifinal e agora mais uma vez tem final, né? Vasco e Flamengo farão a final do Campeonato Carioca. Ontem o Fluminense e o Flamengo empataram em 1-1. O Flamengo tinha vantagem do empate, passou a final. Hoje o Vasco venceu de 2-1 e passou, está na próxima fase, na final, agora sim, na final do Campeonato Estadual, né? 2 jogos decidem o campeão carioca de vez. Esperamos que quem seja campeão não ressuscite mais ninguém nesse campeonato, porque haja campeonato para ressuscitar o outro. Então, a partir do próximo domingo, dia 14, mando do Vasco, os 2 jogos no Maracanã, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no dia 21. Então o Campeonato Carioca vai chegar ao fim, vai acabar um dia. A gente espera, torce, né? Começou aqui no nosso estado o Campeonato Paranaense Série B. O Paranaense Série A reta final já, né? Já na final de grupos, né? Na final de turno. E o Campeonato Segunda Divisão começou. E começou com os seguintes jogos. O Independente fez 2-1 no Nacional, né? O Independente de São José dos Pinhais, né? O ACP, o Vermelhinho, ficou no empate em 0-0 contra o Batel lá da região metropolitana de Curitiba. O União belo jogo, hein? Venceu em casa 4-3 o Irati. E o PSTC ali de Londrina, né? Na verdade, mas sediado em Cornélio Procópio, tomou uma sapatada do Apucarana Sport 5-1, hein? Que fase do PSTC. E ainda tivemos o Prudentópolis vencendo o REC em casa, 1-0. Os próximos jogos serão já no meio de semana. O Batel enfrenta o Apucarana Sports lá em Guarapuava. Eu falei que o Batel é a região metropolitana de Curitiba. Meu Deus do céu. O Batel, então, é de Guarapuava, enfrenta o Apucarana Sports. O Irati recebe o Prudentópolis, né? O ACP, mais um jogo em casa, recebe o Nacional. E os 2 últimos jogos, tudo no dia 10, né? Na quarta-feira. O União recebe o PSTC em Francisco Beltrão. E o REC, que é o Rolândia, enfrenta o Independente em Rolândia. Então esse é o Campeonato Paranaense Série B. Seguindo, que ano que vem terá o Maringá. Que fase do Maringá. Muito bem. E o Campeonato Paranaense Série A, tem um motivo para estar a camisa do Atlético aqui. Venceu o seu jogo. Muito bem. O Atlético Paranaense venceu o Rio Branco 3-0. E vai à final. Vai ter clássico. O Atletiba na final da Taça Dirceu Kruger. Muito bem. Então o Coritiba venceu 3-1, desculpa. E o Atlético Paranaense também venceu. Então teremos clássico paranaense na final do segundo turno, Taça Dirceu Kruger. Muito bem. O jogo é quarta-feira na Arena da Baixada, jogo único. Por quê? Porque no próximo final de semana tem o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense, que o Toledo já está lá esperando, né? E só espera o vencedor de Coxa ou Furacão. Muito bem. Lembrando que os 2 artilheiros máximos do Campeonato Paranaense, o Rodrigão, 7 gols do Coxa, e o Bergson do Furacão. O Furacão que venceu o Boca Juniors no meio de semana. Belo jogo. Pela Liberta. Já vamos falar de Liberta. Vamos falar de Campeonato Paulista. Saiu o primeiro finalista depois de 16 anos. O São Paulo volta a uma final de campeonato estadual. Eliminou o Palmeiras nos pênaltis 5-4. Empate em 0-0 nos 2 jogos, lá no Morumbi e lá na
no Allianz Parque. Nos pênaltis, o São Paulo elimina o Palmeiras e espera o jogo de amanhã entre Corinthians e Santos. Santos e Corinthians, na verdade, jogo no Pacaembu. O primeiro jogo, se você não lembra, o Corinthians venceu 2-1. Joga por um empate. Qualquer resultado de 1-0 leva a decisão para os pênaltis. Artilheiros do Campeonato Paulista: Jean Mota, 7 gols, Rafael Costa, do Botafogo, 7 gols e Diego Cardoso, 7 gols. Ah, mas o Botafogo não está mais disputando. Está disputando o troféu do interior. Depois nós vamos passar um pouquinho os resultados. Tivemos nesse meio de semana, final de semana, não tivemos o campeonato inglês, né? Mas tivemos a FA Cup. Na verdade, tivemos alguns jogos do campeonato inglês, foi meio mesclado, né? Foi um negócio meio mesclinha aí e tal, né? E tivemos também as duas semifinais da FA Cup, né? Que é a Copa da Liga. E tem também motivo para essa camisa estar aqui do Watford. Isso! Vai à final! Contra o Manchester City. O Watford fez um baita jogo contra o Wolverhampton, 3-2. Lembra que eu sempre falo aqui que o Wolverhampton e o Watford são os dois melhores times depois dos grandões, né? Dos 6 maiores. Então o Watford, fazendo jus a isso, e também o Wolverhampton, que fez um baita jogo, vai à final. O Manchester City e o Watford vão se enfrentar em Wembley. Jogo único. Muito bem. Né? Completar os jogos, o Everton venceu o Arsenal 1-0 hoje. Ontem o Crystal Palace venceu o Newcastle e o Huddersfield, já rebaixado, foi derrotado em casa pelo Leicester 4-1, e o Bournemouth foi derrotado em casa para o Burnley 3-1. Jogo muito importante para o Burnley, que briga contra o rebaixamento. Então, muito bom resultado para o Burnley. Amanhã teremos Chelsea e o West Ham. A classificação do inglesão, rapidinho para você, eu conto. O Liverpool, 82 pontos, só que um jogo a menos, né? Um jogo a mais, na verdade, 32. O Manchester City tem 33 jogos e tem 80 pontos. O Tottenham tem 64, o Arsenal 63, o Chelsea 63, o Manchester City 61 e o Leicester agora chegou a 47, né? Na frente do Wolverhampton e do Watford. Mas o Wolverhampton e o Watford com um jogo a menos. Então tem jogos ainda a fazer. E no bocão de rebaixamento, já rebaixado o Huddersfield Town e Fulham, 14 e 17 pontos. Campanhas ridículas desses dois times. O Cardiff ainda briga para permanecer. Vida dura, tem 28 pontos. O Southampton e o Brighton são os dois times mais próximos, só que com 33 pontos. São 5 pontos de diferença. Não é fácil a vida do Cardiff. E entraremos na rodada 34, que será no próximo final de semana. Muito bem, né? Vamos falar do campeonato espanhol, La Liga. Também teve La Liga. Jogos de ontem: o Girona fez 2-1, perdeu 2-1 para o Espanhol. O Real Madrid de virada, hein? Que fase do Real Madrid! 2-1 em cima do Eibar, 2 gols do Benzema, 2 gols de cabeça. O Rayo Vallecano venceu 2-0 o Valência, também ontem. Ontem o Barcelona fez 2-0 no Atlético de Madrid e se distancia cada vez mais na liderança do Campeonato Espanhol rumo ao título. O Alavés ficou no 1-1 com o Leganés, o Getafe 1-0 contra o Atlético de Madrid, Atlético Bilbao. O Valladolid foi derrotado em casa, 2-0, caminha firme e forte para a Série B. O Celta Vigo venceu o Real Sociedad, estava precisando. 3-1, o Levante e o Huesca ficaram no 2-2 e o Betis fez 2-1 no Vila Real. Assim fechamos a 31ª rodada com o Barça, muito líder, 73 pontos, abriu 11 do Atlético de Madrid, 62, Real Madrid 60, Getafe 50, Sevilha 49 e o Valência tem 46. E o Valência também tem 46. Na verdade, o Sevilha tem 49 e o Valência tem 46. Esses seriam os classificados para as competições europeias. Muito bem. No bocão do rebaixamento, o Huesca 24 pontos, Rayo Vallecano 27 e Vila Real 28, 20º, 19º e 18º. O Valladolid tem 30 pontos também. No critério de desempates fica fora. Então o Campeonato Espanhol é um pouco mais de equilíbrio ali no bocão do rebaixamento. Vai que não vai, vai que vou.
Então esses times aí tem que tomar um cuidadinho, hein? Senão vão dançar. Continuando lá na Europa, teremos a Champions desse meio de semana. Na quarta-feira temos Ajax e Juventus. Baita jogo, né? Não dá para fazer muito prognóstico. O Ajax entra com muita moral, que eliminou o Real Madrid, né? Mas a Juventus tem o Cristiano Ronaldo, né? Então a Juventus é favorita para vencer, para avançar. Não sei se vence os dois jogos, mas avança. Duelo inglês na terça-feira, Tottenham e Manchester City, né? O primeiro jogo na casa do Tottenham, o segundo na casa do City. Se conhecem há muito tempo, né? Deva passar o Manchester City, mas o Tottenham é complicado, hein? O Liverpool enfrenta o Porto no dia 9, na terça-feira. Primeiro jogo em Liverpool. O Manchester United na quarta-feira recebe o Barcelona. Parada duríssima para o Manchester. Liverpool e Porto, acho que passa o Liverpool. E o Manchester United e Barcelona, o Barça deve passar a próxima fase. Muito bem. Agora o campeonato de continente que é de verdade o mais campeonato. Libertadores. Terça-feira tem de novo. Tem Inter e Palestino no Beira-Rio. O Inter deve vencer o jogo. O River enfrenta o Alianza Lima. Deve vencer o River. O Cruzeiro recebe o Huracan. Cruzeiro embalado 100%. Vence o Cruzeiro. O Emelec e Deportivo Lara fecham o jogo na quinta-feira do grupo 2, do grupo B. No grupo C temos Olímpia e Godoy Cruz, Sport Cristal e Unión Concepción. Belo grupo, bem equilibrado. O Peñarol abre os trabalhos na terça-feira contra Laú. Laú. Deve vencer o Peñarol e o Flamengo precisa se reestabelecer contra o São José. Jogo tranquilo pro Flamengo. Tem que ganhar, hein, Mengão? O grupo do Flamengo tem Peñarol 6, Flamengo 6, LDU 4. Então, complicadinho o grupo. No grupo E tem Nacional contra Zamora na quarta-feira. E na quarta também, às 7h15, torcida do Galo. O Galo doido enfrenta o Cerro Porteño lá em Cerro. Grupo do Galo, Cerro Porteño 9 pontos, Nacional do Uruguai 6 pontos, Galo 3 pontos, hein? Galo precisa da vitória. No grupo F, temos o São Lourenço contra o Melgar e o Palmeiras contra o Junior Barranquilla. São Lourenço 7 pontos, Palmeiras 6 pontos, Melgar tem 4 pontos, hein? O Palmeiras recebe o Junior Barranquilla, já é a volta, né, que a gente chama na Libertadores. O Palmeiras precisa se restabelecer, já faz 3 jogos que não marca, e precisa se recuperar rápido dessa eliminação e focar na Libertadores, né? O São Lourenço tá com a vida bem encaminhada, tá 3 pontos na frente, dá para manter bem. No grupo G, o Atlético Paranaense, que é o líder do grupo, depois da bela vitória contra o Boca Juniors, recebe o Tolima em casa, jogo para somar 3 pontos, hein? E o Boca Juniors recebe o Jorge Wilstermann, também jogo para fazer 3 pontos. Nesse grupo deva passar o Atlético e o Boca, né? Não sei que o Tolima deu jogando em casa, né? Altitude e tal, né? Mas enfim, acredito que não. No grupo H, o Libertad é o líder e o Grêmio recebe o Rosário Central. O Grêmio é o pior time brasileiro na Libertadores. Precisa fazer alguma coisa, porque do jeito que tá vai ficar complicado pro time do Rio Grande. Precisa vencer e só vencer, porque já está a 5 pontos atrás do Universidade Católica, que joga contra o Libertad na quarta-feira. O Grêmio precisa vencer, não pode ter outro resultado, assim como o Rosário Central. Os dois que tecnicamente teriam que ser os melhores do grupo são os piores. Então os dois precisam urgentemente da vitória, né? Vamos dar uma passadinha em alguns jogos de hoje, porque domingão é cheio de jogo, né? Pelos estaduais, tem campeonatos de fora. Na Copa do Nordeste, o Botafogo da Paraíba já passou para a próxima fase, já eliminou o CSA 3-1. Né? No Troféu do Interior, a Ponte vai vencendo o Oeste
E vai indo a final, hein? Pode, muito bem, pode apresentar. Troféu anterior. O Gaúcho, teremos Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Muito bem, Gaúchão. A partir da próxima semana também. Cruzeiro e Atlético Mineiro farão a final do Campeonato Mineiro. O Galo doido enfiou uma sapatada no Boa Esporte, 5-0, hein? Luan, Elias, Victor, Geovânio e Vinícius fizeram os gols. O Coxa despachou o Londrina, já falamos, 2-1. Né? A Chape foi derrotada em casa, hein? Diego Torres fez pra Chape, Gabriel Lima e Nuno. O Avaí no clássico. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense elimina o Vila Nova. No Pernambucano, o Sport, com 2 gols de Hernani Brocador, elimina o Salgueiro. No Campeonato Alagoano, o Jacioba derrotado pelo Cururipe na disputa do 3º lugar, hein? Muito bem. E o Remo classificado contra o Bragantino da Paraíba. No Campeonato Maranhense, o Motoclube fez 2-0 no Maranhão. No Campeonato Piauiense, para você que não sabe, o 4 de julho foi derrotado em casa 2-1 pelo Altos. E eu não poderia deixar de falar, no Tocantinense, o Força Jovem foi derrotado pelo Palmas 3-1. Destaque pro Hugo, que fez o 3º gol do Palmas. Muito bem. No Campeonato Paulista Série A3, Monte Azul 0, Capivariano 1, Audax 0-0 com o Velo Clube. E um outro destaquezinho rapidinho pra gente fechar. Destaque para o Mineiro Módulo 2, o Uberlândia. Abraço para os meus parentes de Uberlândia. 3-1 no Atlético. Julian e Hugo fizeram os gols do Mineiro. Muito bem. Então esse é o nosso programinha, né, desse final de semana. Lembrando, não deixe de curtir as nossas páginas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos. E lembre que ainda está rolando a promoção dos inscritos, hein? Vamos dar uma força aí para ganhar a camisa do seu time, meu querido. Muito obrigado, boa semana. Até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.